Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir um dos assuntos mais importantes do momento no que se refere lá à América do Norte. Estamos falando lá a respeito do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. Confere comigo aqui o tema da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, pessoal, vai falar sobre o mais recente processo de impeachment contra o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que foi aberto na Câmara dos Representantes, o que seria o equivalente no Brasil à Câmara dos Deputados. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, é importante a gente lembrar que no próximo ano nós teremos eleições nos Estados Unidos e que, embora no sistema americano nós tenhamos lá a possibilidade de candidatos avulsos a presidente da República, na verdade, nós temos lá nos Estados Unidos o fato de que a economia e a política ela é dominada basicamente por dois partidos. De um lado, o chamado Partido Republicano, um partido conservador, mais à direita no espectro político e, sob o ponto de vista econômico, uma tendência mais a uma economia liberal. Por um outro lado, nós temos o Partido Democrata, um partido tido à esquerda, abre aspas, considerado progressista naquele país e mais ligado a uma certa intervenção do Estado dentro da economia. A gente sabe que o último presidente democrata foi Barack Obama, eleito aí para 2 mandatos, e que na última eleição o presidente Donald Trump, do Partido Conservador Republicano, ganhou da candidata democrata Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton, do Partido Democrata. Bom, dentro desse contexto, então, pessoal, as eleições do próximo ano terá lá como candidato do Partido Republicano, muito possivelmente, a própria figura do Donald Trump. Isso porque, lembrando, quem elege o seu representante na corrida presidencial são as plenárias que ocorrem em todos os estados americanos, com vários candidatos do Partido Republicano, e aí aqueles que são republicanos votam naquele que eles acham que será o melhor representante do seu partido para concorrer com o Partido Democrata. Óbvio que o mesmo acontecerá no âmbito do Partido Democrata. Haverá plenárias espalhadas por todos os Estados Unidos, pelos 51 estados, e a partir daí, aquele que receber a maior quantidade de votos será o candidato democrata para possivelmente enfrentar Donald Trump. Lembrando que nós temos aí um candidato forte no âmbito democrata, que é o Joe Biden. Primeira pergunta, professor, quem é Joe Biden? Joe Biden foi o vice-presidente da República durante os 2 mandatos de Barack Obama no poder. E ele vem se destacando nas prévias internas do próprio partido, como um possível candidato pelo Partido Democrata. E aqui é que está o problema. No passado, Joe Biden foi acusado, embora não haja nenhuma prova evidente disso, de ter utilizado da influência como vice-presidente americano dentro das suas relações com a Ucrânia, lembrando que a Ucrânia é um país rico em termos de petróleo e gás, e pela Ucrânia passa boa parte dos gasodutos e oleodutos da Rússia que abastecem a Europa. Pois bem, a denúncia contra Joe Biden é que ele teria utilizado da sua influência como vice-presidente de Barack Obama para emplacar o seu filho como um dos vice-presidentes de uma empresa ucraniana de petróleo e gás. Observe que Joe Biden, tanto quanto seu filho, negam as acusações, já que a família Biden, sob o ponto de vista privado, já tinha atividade voltada para o setor de petróleo e gás, e o filho de Joe Biden já atuava dentro da Ucrânia com alguns negócios. E, portanto, a família Biden sempre negou qualquer tipo de influência de Joe Biden na escolha do seu filho como vice-presidente de uma empresa ucraniana de petróleo e gás. Esse assunto não foi adiante dentro da própria Ucrânia. Em certo momento, Joe Biden
foi acusado, inclusive, de pressionar o presidente ucraniano para que esse demitisse um promotor que estaria investigando o presidente dessa companhia, na qual o seu filho, o filho de Joe Biden, era o vice-presidente e, portanto, podendo, em tese, chamuscar, né, a imagem do próprio filho dentro da Ucrânia e nos Estados Unidos. Nada se provou de que houve algum tipo de interferência por parte de Joe Biden, nem na nomeação do seu filho e nem muito menos na pressão para que o Ministério Público daquele país parasse uma investigação a respeito do próprio filho do ex-vice-presidente americano. Bom, então vem a pergunta fundamental. Professor, qual é o cenário dessa questão com o impeachment de Trump? Antes da gente avançar, vamos colocar isso no papel para você ter material aí de estudo. Legal? Vem para cá. Então, né? O que a gente tem que se lembrar, né? Primeiro, que durante a gestão de Barack Obama, lembra que ele cumpriu 2 mandatos como presidente, o seu vice-presidente era o Joe Biden. E o Joe Biden, ele tem, por sua vez, um filho, e esse filho assumiu lá como vice-presidente de uma companhia ucraniana de petróleo e gás. Observe que até aqui não há, em tese, qualquer tipo de ilegalidade, já que a família Biden tem negócios privados e, em relação ao seu filho, ele já operava, né, em questões de petróleo e gás dentro da Ucrânia. Mas a acusação que fora feita lá no passado e que não fora comprovada naquele momento é que, primeiro, Joe Biden, que era o vice-presidente de Barack Obama, ele teria utilizado da sua influência como vice-presidente americano para influenciar a decisão para que seu filho fosse vice-presidente da companhia ucraniana de petróleo e gás. Por um outro lado, dentro da própria Ucrânia, o Ministério Público daquele país não tinha nenhuma investigação específica em cima do filho de Joe Biden. Porém, tinha lá sim uma investigação em torno do presidente dessa empresa de petróleo e gás, da qual o filho de Joe Biden era vice-presidente. E aí, Joe Biden foi acusado de novo de pressionar o governo ucraniano para a deposição, né, de um procurador que vinha investigando a empresa na qual o seu próprio filho era vice-presidente. Até aí, não se tem nenhuma notícia de que o filho de Joe Biden tenha cometido qualquer tipo de irregularidade, de atos de corrupção ou coisa semelhada naquele país. Bom, isso nos leva então para a situação atual, né? O presidente Donald Trump, né, ele foi pego num telefonema para o atual presidente da Ucrânia, que é o Zelensky, e nessa ligação ele havia condicionado uma ajuda militar americana de 400 milhões de dólares ao que o novo presidente ucraniano reabrisse as investigações sobre a empresa de petróleo e gás e procurasse investigar as atividades do filho de Joe Biden naquele país. Bom, qual é o problema, né? É que isso é um caso claro de improbidade administrativa. O presidente americano estaria se utilizando do seu cargo para tentar pressionar um país aliado, que era a Ucrânia, estabelecendo uma condicionante de que ou o presidente Zelensky da Ucrânia reabriria a investigação sobre a empresa ucraniana e, de maneira muito específica, sobre o filho de Joe Biden, ou o governo americano não daria ajuda econômica ao setor militar daquele país. Qual é o problema? Isso é improbidade. É o presidente da República utilizando-se lá da faculdade de presidente para impor a um país soberano, e aliado como a Ucrânia, de que uma ajuda financeira para o seu setor militar
só se dará se esse país voltar a investigar o filho do seu oponente político. Isso porque Joe Biden está bem nas pesquisas do Partido Democrata como futuro candidato a presidente dos Estados Unidos e, portanto, é uma tentativa muito clara do presidente Donald Trump de interferir, né, na possível eleição ou concorrência de Joe Biden à presidência, atingindo primeiro os negócios do filho dele na Ucrânia. E ele estaria se utilizando do cargo de presidente americano para fazê-lo. A pergunta fundamental, então, é: quais são as provas que se tem desse ato, que é um ato de improbidade administrativa? Nos Estados Unidos, existem duas questões fundamentais. Primeira, que todas as ligações e todas as conversas do presidente americano são gravadas. A segunda questão é que, normalmente, se tem sempre um ou mais oficiais, né, dos Estados Unidos próximo ao presidente, escutando as suas conversas e ligações telefônicas para perceber se há algum tipo de manifestação do presidente que contraria a legislação em vigor e a Constituição americana ou que ameace a segurança do país. E, nesse caso, havia a presença de um coronel das Forças Armadas Americanas que testemunhou, né, de que o presidente Donald Trump, numa ligação direta para o presidente ucraniano Zelensky, havia dito para ele de maneira muito clara de que a ajuda de 400 milhões de dólares americanos só se daria se o presidente reabrisse o inquérito contra a empresa ucraniana de petróleo e gás, que envolve o filho do Joe Biden. Por uma questão de legislação, esse oficial imediatamente tem que comunicar ao Congresso americano. E aí, de novo, o gabinete de Donald Trump teria agido para que o coronel não manifestasse isso ao parlamento. Uma vez que o coronel manifestou isso ao parlamento e aos seus superiores, dizendo que o Donald Trump havia negociado a reabertura das investigações na Ucrânia, tendo contrapartida à ajuda americana, isso fere a Constituição dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, coloca em ameaça um aliado dos Estados Unidos na Europa, que é a Ucrânia. E aí o assunto foi levado até a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados nos Estados Unidos é dominado pelo Partido Democrata, enquanto o Senado é dominado pelo Partido Republicano de Donald Trump. O processo de impeachment nos Estados Unidos, ele começa pela Câmara dos Deputados. E lá, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, inicia então o processo de impeachment por improbidade administrativa. Foram ouvidos, né, primeiro, em sessão, né, exclusiva para os deputados e fechada, primeiro, o coronel americano que fez a denúncia e depois surgiu um segundo personagem, que era o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, que disse à comissão que, de fato, o presidente Donald Trump condicionou a ajuda econômica àquele país à reabertura do inquérito e que ele comunicou isso às autoridades dos Estados Unidos porque o presidente americano estava atuando contra a legislação do país. E, portanto, não só tem a opinião agora, né? A opinião não, o testemunho do coronel americano, como do próprio embaixador americano na Ucrânia. E depois foi transcrito para os deputados a ligação do presidente americano, onde ele claramente diz que a ajuda só acontecerá se a Ucrânia reabrir um inquérito. E isso é uma tentativa muito clara, uma tentativa espúria, né, de depor, né, um adversário do pleito eleitoral. Nesse caso, o Joe Biden. E por isso, né, agora começam a ser televisionados os mesmos depoimentos que foram dados em privado ao parlamento e à comissão de inquérito do impeachment para todos os americanos. Então, de novo, foram chamados lá o coronel do exército americano, o embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, altos funcionários, né, da Casa Branca, que também têm dado testemunho no mesmo sentido. E aí o processo de impeachment, né, está acontecendo na Câmara dos Deputados. Observe que na Câmara dos Deputados, o presidente Donald Trump terá um julgamento se ele receberá o impeachment ou não. Observe que, diferente do Brasil, no Brasil a decisão é pelo Congresso Nacional, que reúne a Câmara dos Deputados e o Senado da República.
Nos Estados Unidos, a decisão sobre o impeachment é da Câmara dos Deputados e o presidente Donald Trump pode receber o veredito de impedimento. Porém, ele só será afastado do caso caso o Senado aprove a sua remoção. No Brasil, o impeachment é automático, né? Uma vez que o Congresso tenha votado, o presidente é retirado. Nos Estados Unidos, não. O impeachment é votado na Câmara dos Deputados, né, que é a Câmara dos Representantes, mas o afastamento é votado no Senado, onde Trump tem maioria. É óbvio que há um jogo político do Partido Democrata que quer desgastar o presidente Donald Trump ao longo dos próximos meses, à medida que se aproxima as eleições presidenciais americanas de 2020. Por um outro lado, o Partido Democrata sabe, como nós sabemos no Brasil, que a gente sabe como o processo de impeachment começa, mas a gente não sabe como termina, porque tem uma série de acontecimentos que podem ser descobertos ao longo das investigações. E é nisso que o Partido Democrata acredita para ter o impeachment de Donald Trump e, ao mesmo tempo, desgastá-lo ao longo da campanha com novas revelações que possam surgindo das investigações. Por um outro lado, o Partido Republicano deve tentar barrar o impeachment no Senado para não enfraquecer a sua campanha eleitoral do próximo ano, mesmo que, para alguns republicanos, haja sinais claros de que o presidente Donald Trump, de fato, utilizou-se do seu poder de presidente para tentar, de maneira indireta, atingir um oponente político. Bacana? Vamos conferir isso então? Vem para cá, pessoal. Bom, nós estamos falando aí do processo de impeachment, né, de Trump nos Estados Unidos e 3 comitês da Câmara dos Representantes, que equivale no Brasil à Câmara dos Deputados, que é liderado pelos democratas, conduzem investigações contra o líder republicano. Os inquéritos tentam identificar se Trump reteve uma ajuda financeira milionária à Ucrânia a fim de pressionar o país a investigar Joe Biden, ex-presidente, na gestão Barack Obama e pré-candidato à eleição presidencial em 2020. Trump foi acusado por um informante, um segundo informante surgiu recentemente, de ter pressionado por telefone o presidente da Ucrânia a investigar a família do ex-vice-presidente americano Joe Biden, democrata, cotado para disputar com Trump a eleição presidencial de 2020. No telefonema entre Trump e Volodymyr Zelensky, em 25 de julho de 2019, segundo documento divulgado pela própria Casa Branca, Trump pede que o presidente ucraniano, abre aspas, dê uma olhada no suposto envolvimento da família de Joe Biden, pré-candidato democrata nas eleições presidenciais do ano que vem, em casos de corrupção na Ucrânia. E aí uma pesquisa recente, nos Estados Unidos mostrou que 51% da população americana acredita que Donald Trump deve receber o impeachment e ser removido. 40% dos americanos dizem não acreditar na necessidade do impeachment e 4% não soube responder. Observe lá que Trump também admitiu ter retido quase 400 milhões em auxílio militar a Kiev, alguns dias antes de sua conversa com Zelensky, mas negou que isso fosse para pressioná-lo, e sim para forçar, abre aspas, a Europa e outros países a também contribuírem, fecha aspas, com o governo ucraniano. Por isso, Trump tem falado repetidamente que não houve nenhum cripocó. A família Biden. Hunter Biden se tornou integrante do Conselho da Companhia de Gás Natural Ucraniana, Burisma, em 2014, quando seu pai ainda era vice-presidente no governo Barack Obama, com uma influência na política externa americana. Na época, houve questionamentos
a respeito de potenciais conflitos de interesse envolvendo os Biden, justamente em um momento em que a Ucrânia passava por turbulências depois de um governo pró-Rússia ter sido derrubado no país. Em 2016, Joe Biden pressionou o governo ucraniano a demitir o seu procurador-geral, Viktor Shokin, cujos subordinados vinham investigando o oligarca dono da Burisma. Trump e seus aliados acusam Biden de ter agido para proteger o filho. Outro ponto importante da crise é que o governo Donald Trump estaria tentando impedir que a denúncia do informante fosse entregue ao Congresso, apesar de oficiais da inteligência a terem classificado como urgente. O que acontece agora com o pedido de impeachment, né? Nós temos lá 6 comitês da Câmara dos Representantes que investigarão Donald Trump e entregarão relatórios ao Comitê Judiciário da Casa, que vai avaliar se avança no processo de impeachment. Se não forem encontradas provas suficientes das ilegalidades, Trump permanece na presidência. Se são encontradas provas suficientes das ilegalidades, a Câmara vota os artigos do impeachment. Se menos da maioria apoiar o impeachment, Trump continua na presidência. Se uma maioria simples de 51% apoia o impeachment, Trump sofre o impeachment e seu julgamento começa no Senado. Lembrando aqui apenas para você, né, que nós temos que a Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, é dominado pelo Partido Democrata. E provavelmente o presidente americano receberá o impeachment. Porém, o Senado americano, ele é dominado pelos republicanos. Como nos Estados Unidos o processo é desmembrado, você pode ter o impeachment do presidente na Câmara dos Representantes, mas não tê-lo afastado por decisão do Senado. Nesse caso, você tem uma condenação, porém o cumprimento do afastamento não é realizado. Diferente do Brasil, onde o processo se dá de uma única vez. Se o presidente recebe o impeachment, automaticamente ele é afastado. Nesse caso, após o julgamento, então no Senado, ele vai decidir se condena ou não o presidente. Se menos de 2/3 do Senado votam a favor de Donald Trump, ele continua na presidência. Se 2/3, 67% do Senado, votam a favor de condenar Donald Trump, Trump é removido do cargo e seu vice-presidente assume a presidência do país. E aí, observe que há um jogo político, mas parece cada vez mais claro que, de fato, Donald Trump cometeu um crime de improbidade administrativa ao se utilizar do cargo para tentar barrar um oponente numa corrida presidencial à Casa Branca americana. Depoimentos de 2 oficiais americanos e também do embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia parecem comprovar de maneira muito clara que, de fato, Trump condicionou uma ajuda à Ucrânia à investigação dos negócios da família Biden naquele país. Bom, o ponto-chave, é que a gente vai ter que acompanhar o desdobrar desses acontecimentos. Isso porque, nos Estados Unidos, nunca um presidente recebeu o impeachment. Nós tivemos inícios de processo de impeachment em determinados momentos da história americana, inclusive com presidentes renunciando ao cargo para evitar o processo de impeachment final. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Richard Nixon na década de 1970. Foi descoberto que Richard Nixon, do Partido Republicano Conservador, o mesmo partido de Trump,
havia instalado espiões dentro do comitê de campanha do Partido Democrata, de forma a obter informação privilegiada da estratégia de campanha democrata e ajudar com informações que pudessem denegrir o candidato democrata à eleição. Isso foi descoberto, né, por uma dupla de jornalistas, que depois vai ganhar o Pulitzer, de jornalismo investigativo. Trata-se lá do chamado Watergate. E aí Richard Nixon, sabendo que ele perderia na Câmara e que a opinião pública, tornou claro que deplorava, a forma como o presidente americano atuava na condução do poder, movendo as instituições do Estado para ganhar uma nova corrida presidencial, ele então vai lá e renuncia. Então o processo de impeachment não foi levado até o final. A gente não sabe o que irá acontecer com Trump, se de fato ele vai até o final, se ele renuncia, se ele tem lá uma campanha desgastada para o próximo ano, ou se de fato ele recebe um impeachment, tanto na Câmara e confirmado no Senado com o seu afastamento. Então, Trump, se 2/3 do Senado votarem a favor, ele será removido do cargo e seu vice-presidente assume a presidência da República. Bom, pessoal, com isso então, nós encerramos essa aula por aqui. Foi um prazer estar com você. A gente se encontra numa próxima aula. Portanto, um forte abraço para você e bons estudos. Clique lá